e hoje é dia de mais um vídeo para falar da sessão Inspirando do César Silva. A gente está de volta aqui para falar novamente da Laurinha, que é o nosso personagem recorrente, o que nos deixa muito à vontade já para falar da Laurinha, que essa semana veio trazer à tona questões de situações de ansiedade, né, César? A Laurinha quer fazer tudo rápido, quer aproveitar a vida, mas a gente tem que refletir sobre isso, né? Verdade. Olá, Aline. Olá, telespectadores do canal Temas Preferidos. Exato. O tema dessa semana é um tema para mexer mesmo, que a Laurinha quer tudo agora, né? E perguntou para a mãe dela: mãe, eu quero fazer tudo que eu quero agora, e aí como é que fica o tempo de estudar e outras situações. Então, o objetivo é esse, para fazer pensar, e no decorrer da entrevista a gente vai conversar um pouquinho mais. E hoje a gente está num lugar diferente. A gente está no Chico Ferraz Automóveis. Nós viemos fazer um trabalho, eu, o Chico e o Fernando Tepacê, e aproveitamos para gravar o programa aqui com a Aline do Temas Preferidos. Chico Ferraz recebendo Temas Preferidos, um belíssimo anfitrião. E a gente agora falando da questão da Laurinha, né? O Chico Ferraz já conhece a Laurinha também e tem aprendido bastante com ela, né? Verdade. A Laurinha, né, retomando um pouquinho para quem está acessando o nosso canal pela primeira vez, é um personagem, uma criança, né, de 11, 12 anos, que questiona sua mãe e traz questões que a gente, como adultos, também se identifica muito. A gente quer tudo agora, a gente quer resultados imediatos, e não é só as crianças, né? A gente, adulto, empresário, estudante, também passa muito por isso. César, qual é a necessidade da reflexão, né, e do freio, digamos assim, diante de situações como essa, né? O que a mãe da Laurinha ensinou para ela e de que forma ela se posicionou para mostrar para a filha o caminho? Eu acho que você usou uma palavra extremamente importante que muitos pais usam hoje, que é o freio, né? Bom, vamos falar um pouquinho disso. Na realidade, se você ler o texto, você vai perceber que a mãe da Laurinha, ela fez uma movimentação muito interessante. Primeiro, quando a Laurinha veio perguntar que viu no YouTube que tinha que aproveitar o dia, que ela tinha lido também o artigo que falava sobre aproveitar o dia e queria fazer tudo agora, mãe, deixa de estudar, mãe, deixa disso. O que aconteceu? A mãe dela escutou, perguntou e foi pesquisar que artigo era esse, né? Porque a Laurinha mostrou para ela qual era o artigo, ela foi pesquisar, foi estudar, foi analisar para poder falar com a filha dela. Esse é o primeiro ponto ali. Ou seja, muitos pais já saem, por sua ansiedade ou por quererem controlar já essa nova geração, já saem dando cortes ou já saem dando orientações sem ao menos saber qual é o conteúdo que aquela criança, aquele jovem, aquele pré-adolescente está trazendo. Então a mãe da Laurinha... a resposta também, né? Como a mãe da Laurinha e o pai da Laurinha escolheram a autonomia tem um preço, né? Não é o preço simplesmente de você colocar de lado ou tirar a atenção, já que um pré-adolescente ele quer saber o porquê das coisas em relação a isso. Não, a mãe da Laurinha sabe, assim como o pai dela, que o preço da autonomia é um maior envolvimento com aquela criança, com aquele jovem, é justamente entender a linguagem dele e buscar nesse conteúdo algo que possa realmente colocar a verdade e explicar que é o caminho que os pais hoje em dia deveriam pelo menos orientar. E não deixar isso para terceiros, para as escolas, ou seja, escola é escolaridade, educação é em casa, né? Então, justamente o texto dessa semana visa puxar esse gancho, justamente de que a ansiedade não é só do jovem, a ansiedade também é da gente, ou seja, não dá logo a resposta, vai procurar o que o teu filho está te trazendo, para a partir disso tu poder estudar, analisar e responder ele, porque ele vai querer saber a fundo o porquê das coisas. E o mais fácil para você saber se alguém tem ou não conteúdo, e isso é uma técnica que eu aprendi com dois dos grandes gestores no Brasil que já trabalham com gestão há muitos anos, né? E para explicar um pouquinho, eu trago todo o conteúdo teórico e prático que eu tenho na minha vida e trago para dentro do texto no sentido de trazer uma prática para a nossa vida diária, para facilitar.
Então, se qualquer pessoa do seu convívio não passar pelos 3 porquês, é porque não tem conteúdo. Eu vou explicar. O primeiro porquê, você fala alguma coisa e a pessoa diz, mas por quê? No terceiro você ainda tem explicação, se não tiver, falta conteúdo. E o jovem hoje quer conteúdo. E não é só nas redes sociais, é conteúdo dos seus pais mesmo, para saber por que está aceitando aquela informação ou não e por que vai seguir por aquele caminho ou não. Uma coisa importante que a gente às vezes esquece na correria da vida é que a convivência com a criança e aquilo que a gente passa para a criança é um exercício para a vida dela, para o mercado de trabalho, para a convivência numa universidade. Então, quando a gente consegue responder alguns porquês, essa criança, esse jovem também vai saber, vai chegar para o chefe, para o professor, com muitos porquês, né? Tudo começa ali dentro. Nós viemos de uma geração que questionar era algo improvável e efetivamente feio, ruim. Obedece teu pai e tua mãe. Ótimo. Obedecer pai e mãe, respeitar pai e mãe com limite é ótimo. Só que hoje, além do respeito, e para conseguir o respeito, você precisa ter confiança e precisa ter conteúdo e razão. Então, o que está acontecendo? Os filhos que estão sendo educados com autonomia, eles começam a questionar a real existência dos pais e o porquê que os pais pensam daquela forma. Se a gente ensina eles a questionar, eles têm que questionar isso também. Aí vem a outra questão. Será que os pais têm estrutura e maturidade para lidar com isso? Se não tem, a gente vai se tratar. Tem vários locais, como o NAP, por exemplo, onde você pode buscar terapia para se resolver. E é justamente nessa construção é que as coisas acontecem. Aquela história do super-herói, de querer ter a razão sempre, de querer sempre ser o exemplo, ser exemplo seja em ética e moral, ok. Mas em conteúdo, hoje em dia tem muito conteúdo. Então não tem como você ser o dono da verdade. Tem como você orientar a caminhos, que foi o caso que a mãe da Laurinha fez, que pudessem engrandecer a vida dela com informação, para que na idade dela, ela pudesse aproveitar a idade dela. A gente não está aproveitando a idade que tem, seja com o jovem ou com o adulto. A gente, quando jovem, quer ter 18 anos e quer ser adulto. E quando a gente fica adulto, a gente quer ser criança de novo. Então, viver o agora é isso, é a gente estar pleno no momento que a gente está. É isso aí. Então, a gente agradece a César Silva mais uma vez, agradece a casa que está nos recebendo, que é o Chico Ferraz, e continue acessando toda semana, toda quarta-feira, textos inéditos do César. Na sexta-feira a gente volta para conversar e refletir sobre cada uma das peripécias da Laurinha e de outros personagens também que vão surgindo por aí, né, César? Com certeza. Então lá, temaspreferidos.com.br, na seção Comportamento Inspirando. Toda semana, inspiração inédita. E na sexta-feira, essa reflexão, esse bate-papo aqui que a gente vê que está ficando legal, né, César? Cada vez mais. Legal. Até Fico mais. feliz. Até o próximo vídeo.